Capítulo 7. Admitindo o óbvio. Não havia como negar, estávamos perdidos. Eu não sei quando isto aconteceu, mas de alguma maneira deixei de achar a saída e agora estávamos indo em direção a Las Vegas em vez de Lake Arrowhead, nosso destino planejado para o fim de semana. Minha esposa e eu havíamos feito os arranjos para esse retiro nas montanhas através do síndico de nosso apartamento, que também tinha parte nas ações do condomínio de Lake. Usaríamos o imóvel juntamente com 2 outros casais que havíamos convidado para aquele fim de semana. O síndico me havia dado as orientações necessárias para chegarmos ao local, e eu achei que havia entendido tudo, apesar de nunca ter estado ali antes. Começamos nossa viagem cedo na sexta-feira, com a intenção de sermos os primeiros a chegar. Afinal de contas, nós éramos os anfitriões. Deveríamos estar lá para darmos as boas-vindas aos nossos amigos. E também queríamos estar bem instalados antes do pôr do sol, antes do início do sábado. Bem, nós saímos de casa antes dos nossos convidados, mas não o suficiente para evitarmos o trânsito congestionado da saída da cidade. Depois de ter ficado olhando para um mar de lanternas vermelhas na Via Expressa 91 por quase 2 horas, o trânsito começou a melhorar e eu pude, finalmente, usar a terceira e quarta marchas de meu carro. Mas logo se tornou evidente, pelo menos para Suzette, que alguma coisa estava errada. As placas de sinalização não diziam Lake, mas Las Vegas. E o cenário não estava se tornando montanhoso, mas arenoso, plano e desértico. Foi aí que ela sugeriu que eu parasse para perguntar. Agora vocês, homens, já sabem o que aconteceu em seguida, não é mesmo? Eu dei um doce sorriso à minha esposa, enganada, mas sincera, e disse: Para quê? Nós não estamos perdidos. Estas 6 palavras deram início a um frenético sobe e desce sobre os campos da Califórnia, de que nos impediu de chegarmos ao acampamento até às 10 horas daquela noite, com umas 3 ou 4 horas de atraso. Sim, finalmente parei para pedir orientações, 2 vezes. Enquanto eu pisava duro no acelerador e apertava o volume, fiquei com raiva da estrada simples de 2 mãos, do carro por não rodar mais depressa, do pôr do sol que se negou a esperar até que chegássemos ao nosso destino. Sim, fiquei com raiva de tudo, menos de mim, o verdadeiro culpado em toda a triste história. Eu não queria admitir que eu tinha estragado tudo, que eu tinha levado o carro para muito mais longe do caminho certo por causa de meu orgulho que me impediu de parar no acostamento logo naquela primeira vez quando Suzette sugeriu que parecia haver um problema. Para o cúmulo de tudo, quando finalmente chegamos, um dos outros casais já estava lá. Molhado pelo suor, tenso e mal-humorado, fui até o carro deles e comecei a me desculpar pelo tremendo atraso. Perguntei como eles tinham achado o caminho e quando tinham chegado. A esposa irradiou um sorriso e disse: Acabamos de chegar. Nós também nos perdemos, mas orei e comecei a cantar hinos de louvor. Eu sabia que acabaríamos chegando aqui. Eu não teria ficado mais atordoado se ela me tivesse dado um tapa na cara. Que contraste de comportamentos! 2 casais em 2 carros diferentes. Os 2 se perderam, os 2 se atrasaram. Em um carro, um maníaco furioso, de olhos saltados, perdido e irado. No outro, uma filha de Deus, orando, cantando, louvando e confiando. Você faz alguma ideia de quão doido eu me senti? Eu estava cansado, agitado, desmoralizado e me sentindo repreendido, e por cima de tudo eu tinha perdido minha janta. Torta de humildade não cai bem em um estômago vazio. Por que temos tanta dificuldade de admitir que escolhemos uma saída errada? Quando temos a cabeça feita para seguir um determinado curso de ação, parece que nada, senão um fracasso decepcionante e desmoralizador, pode nos convencer de nosso erro. É parecido com o que aconteceu com meus pais numa de suas caminhadas no centro recreativo de sua vizinhança.
Eles estavam tomando nota da quilometragem e do tempo, quando minha mãe disse que já eram 14h10. Não é não, respondeu meu pai. No meu relógio são 14h15. Minha mãe continuou contando que, apesar do fato de 6 outros relógios dentro do centro recreativo estarem de acordo com o relógio dela, a única resposta que o papai dava era: você sabe, eles podem estar todos errados. Quando a cabeça está feita, tentar mudá-la pode ser algo terrível. Você pode perceber isso na sua própria vida, em casa ou no trabalho, e você pode ver isso na igreja também. O Senhor sempre tem as mãos cheias quando Ele se esforça por colocar-nos de volta sobre os trilhos, quando Ele aponta certas áreas de nossa vida que desesperadamente necessitam mudança. Por que isso é tão difícil para Deus? É porque não temos a facilidade de admitir o óbvio, que necessitamos mudar. Se o meu povo... Aqui, ele não está falando a estranhos, ele está falando a você e a mim. Nós somos dele, nós lhe pertencemos. Ele está falando às ovelhas de seu pastoreio, não a seus inimigos, mas a seus amigos, que se chama pelo meu nome. Mais uma vez, nós nos chamamos pelo nome dele. Agora são nossos seu caráter, seus atributos, sua vida. Nós participamos de uma história, a sua história, de uma missão, a sua missão, de um reino, o seu reino. Nós tomamos o nome dele e somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Se humilhar. Note que esta é a primeira das 4 orientações esboçadas nessa mensagem de Deus. Antes de nos mandar orar, buscar ou converter, Ele manda que nos humilhemos. A humildade começa com ouvir. Um fato triste e também verdadeiro acerca da natureza humana é que dificilmente damos ouvidos à razão. Muitas vezes fazemos ouvidos moucos a um problema até que chegamos a um derretimento nuclear e somos forçados a ouvir. Pense nos tumultos de Los Angeles, alguns anos atrás. Você lembra da ampla cobertura que a mídia lhes deu? Eu me lembro de ter visto Ted Koppel, moderador do programa Nightline, numa discussão realizada na Câmara Municipal sobre as questões envolvidas na violência. Ele também dedicou tempo para conversar com alguns membros das gangues mais conhecidas da área, para entender a perspectiva deles sobre o que aconteceu e por quê. Enquanto eu assistia, não conseguia deixar de pensar no que teria acontecido se toda essa tensão e diálogo tivessem ocorrido antes dos tumultos. Se os poderosos da mídia e os instigadores e anarquistas tivessem se interessado pela turbulência do centro da cidade antes da Reginald Dane ser arrastado do seu caminhão para ser espancado de modo tão selvagem, teria acontecido essa cena tão vergonhosa? Quem pode saber? A trágica realidade, porém, é que o que chamou a atenção do país foi o caos, a violência e o derramamento de sangue. Foi necessário um tumulto para fazer o povo escutar e dar ouvidos aos clamores de um segmento de nossa sociedade que é marginalizado e frequentemente esquecido. É claro que, a essas alturas, os tumultos de Los Angeles são notícias velhas. A mídia continua correndo atrás da próxima crise, com notícias medidas por índices de audiência, e com elas vão aos ouvidos e os corações da América. Como eu já disse, essa situação não é a única. Frequentemente nós, os humanos, não ouvimos até que seja tarde demais. Por quê? É porque raramente gostamos daquilo que ouvimos, especialmente quando o que ouvimos nos desafia a mudarmos de opinião, estilo de vida, atitude ou comportamento. Considere, por exemplo, a mensagem de Deus para os laodiceanos em Apocalipse 3. Na realidade, não nos interessa ouvir que somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não cai bem com a maneira que escolhemos ver a nós mesmos. Podemos dizer que na maioria talvez somos instruídos, moramos em lindas casas, possuímos vários automóveis e temos bons empregos.
Espiritualmente, pode ser que estejamos um pouco secos, mas nós temos a verdade e assim estamos com a vida feita. Sabemos que esta mensagem se aplica à nossa igreja, mas se aplica especialmente a todos os outros adventistas que não conseguem ajuntar todas as peças de seus atos. Isso me faz lembrar da história do imperador da Alemanha, Kaiser Wilhelm, que depois de ouvir uma explicação da profecia de Daniel 2, respondeu: "Não posso aceitá-la, ela não se encaixa nos meus planos." O Kaiser não se humilhou diante de Deus nem lhe deu ouvidos. Tinha outros planos, outra agenda. E você? Está você ouvindo o que Deus está dizendo? O chamado dele à oração se encaixa nos seus planos? A humildade envolve submissão. Fiz um estudo sobre a palavra humilhar que aparece em 2 Crônicas 7,14. A palavra hebraica usada aqui é kana. Significa dobrar o joelho, humilhar, vencer, baixar, sujeitar, embaixo, humilhar-se e subjugar. A ideia é inclinar-se em submissão a uma autoridade maior, subjugar ou vencer o orgulho pessoal, os planos, o eu, de modo que se possa dar total lealdade ao outro. Não é interessante que kana significa dobrar o joelho? Especialmente tendo em vista que o que se segue é a orientação para orar? Será que o próprio ato de orar envolve a humilhação de nós mesmos? O ato de ajoelhar nos coloca numa posição de submissão, onde os nossos egos, atitudes e agendas são voluntariamente colocados no fogareiro de trás, a fim de que o primeiro lugar seja dado à agenda de Deus. Não é isso que mais necessitamos de Deus? Eu diria que sim. A seguir, veja as histórias ou estudos de casos de indivíduos que se humilharam, kana, diante de Deus e o que aconteceu como resultado. Preste atenção para ver com que se parecia a humildade deles. Um coração enternecido. Caso A. O rei Josias estava no meio de um grande movimento reformatório em Judá. Começando como um moço de apenas 20 anos, ele fez guerra incansável à idolatria, derribando os altares de Baal, esmigalhando os altares de Astarote e os seus postes ídolos e queimando os ossos dos sacerdotes que lhes ofereciam sacrifícios. 6 anos depois, ele deu continuidade à reforma e restaurou o templo de Deus, que havia sido dilapidado durante os anos de adoração a Baal. Durante a restauração, o profeta Ilquias achou o livro da lei entre as ruínas e pediu que o seu secretário, Safã, o lesse ao rei. Note o que aconteceu quando Josias ouviu as palavras da lei de Deus. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Imediatamente consultou o Senhor acerca do significado de suas palavras. E através da profetisa Uda, o Senhor respondeu: "Porquanto o teu coração se enterneceu, ficou terno, macio, e te humilhastes, kana, perante Deus, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor." Rasgou e chorou são as palavras usadas para descrever a humildade de Josias, mas ele só rasgou as vestes e chorou porque primeiro teve um coração tenro, macio, um coração flexível e aberto ao Espírito Santo. Está o seu coração enternecido diante de Deus? Como você recebe a correção ou repreensão? Se a verdade chega batendo muito perto, você desvia a atenção, fica exasperado e manda bilhetes ao pastor para endireitá-lo e, em muitas outras palavras, adverti-lo para que fique fora? Deus está procurando corações como o de Josias, corações macios, que possam ser quebrados, responsivos ao seu espírito. Quando ele os encontra, tal como aconteceu com o povo de Deus no reinado de Josias, o conserto é restaurado e o reavivamento iniciado. Tristeza visível diante de Deus. Caso B. Acabe, o rei de Israel, foi confrontado por Elias e depois de ter deixado escapar com vida Ben-Hadad,
o rei da Síria, que ele havia derrotado, tomou posse da vinha de Nabote, logo após a rainha Jezabel ter programado a morte prematura deste. O fervoroso profeta declarou: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, de Israel. Alguns versos mais adiante, o escritor dos livros dos reis insere a seguinte informação parentética sobre a vida de Acabe. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Como respondeu Acabe a esta palavra de Deus? Rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em sacos e andava cabisbaixo. Então Deus vem a Elias e diz que as ações de Acabe são cana. Não viste que Acabe se humilha, cana, perante mim? Portanto, visto que se humilha, não trarei este mal nos seus dias. Você viu? Quando Acabe, apesar de sua impiedade, se humilhou diante de Deus e fez visível demonstração de tristeza por seu pecado, Deus o poupou de ver o fruto de sua rebelião. Aonde eu quero chegar com essa ilustração? Estaria eu dizendo que se quisermos nos humilhar hoje, temos que rasgar nossas roupas, comprar roupões de pano de saco e andar com cabeças baixas olhando para o chão? Não. O novo concerto nos convida a confessar os nossos pecados e diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creio também que é benéfico expressar tristeza pelo pecado de joelhos diante de Deus. Billy Hybels, pastor da igreja de Willow Creek e autor de Muito Ocupado para Não Orar, diz que a confissão é provavelmente uma das áreas mais negligenciadas de nossa vida devocional hoje. Com frequência, minimizamos esta parte de nosso tempo de oração e pedimos perdão geral para fracassos gerais e não específicos. A humildade diante de Deus consiste em expressar tristeza e contrição pelos pensamentos e atos que trouxeram ou trazem desonra a Ele e a seu reino. Se você quer se humilhar, cana, diante de Deus, admita os seus erros e seja específico, e conte a Deus como o seu pecado trouxe desonra a Ele e prejudicou o seu testemunho às pessoas envolvidas. Frequentemente eu escrevo minhas orações em um diário. Tenho feito isto por muitos anos porque o escrever me ajuda a focalizar meus pensamentos e a evitar que eles se dispersem. O meu diário contém uma ampla gama de experiências, emoções, alegrias e lutas. Parte da anotação referente a 28 de 12 de 93 relata o seguinte: Senhor, estou lutando com meus lábios. Com frequência sou condescendente em conversas pouco elogiosas a respeito de outros membros de tua família. Tenho abrigado um desprezo silencioso para com algumas pessoas e imploro o teu perdão. Tira qualquer malícia que eu tenha nutrido e em seu lugar coloca a tua compaixão. Guarda minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Ser específico e honesto acerca de nossos pecados nos ajudará a enxergar nossa verdadeira condição e impedirá que façamos vista grossa ao pecado. Mais uma vez, concordo com o que Bill Hybels escreve. Cerca do 5º dia consecutivo em que você se chama mentiroso, ganancioso, manipulador ou qualquer outra coisa, você diz: estou cansado de admitir isso. Com o poder de Deus arrancarei isso de minha vida. Uma vez feito isso, você pode sentir-se livre para continuar a sua oração, seguro de que Jesus lhe perdoou e lançou esse pecado nas profundezas do mar. Aceitando a disciplina de Deus. Caso C. Enquanto Moisés esteve no Sinai, Deus pronunciou para os filhos de Israel os resultados da obediência e da desobediência. Os resultados da rebelião
não são nada agradáveis, mas, apesar de algumas coisas pesadas, o Senhor revelou mais uma vez o seu desejo de mostrar compaixão nas seguintes palavras: se o seu coração incircunciso se humilhar, Cana, e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Ninguém mais quer ouvir falar de disciplina ou lidar com ela. É claro que tem havido abusos em que os membros da Igreja, no afã de eliminar os pecadores, têm demonstrado mais o espírito de justiceiros do que o espírito de Cristo. Mas estariam esses abusos indicando que a Igreja é incapaz de aplicar a disciplina de maneira redentora para a honra de Cristo e que, por ser incapaz, tem que dar as costas diante de pecados abertos? Ou que os seus membros não podem ser considerados responsáveis pelos mandamentos dados por aquele que eles publicamente proclamaram como seu Salvador e Senhor? Certo dia eu estava discutindo uma situação hipotética com um cobreiro e amigo meu, enquanto íamos de carro a um almoço de negócios. Frequentemente nós dois nos engajávamos em acaloradas discussões sobre a igreja, e aquele dia não foi exceção. A situação hipotética tinha que ver com pessoas se envolvendo em relacionamentos adúlteros e esses fatos sendo conhecidos dentro e fora da igreja. Que papel deveria a igreja, se é que deveria, desempenhar na condução do problema? Meu amigo assumiu uma posição radical e disse que isso não era da conta da igreja. Disse também que a igreja não tem autoridade para se imiscuir na privacidade de adultos que mutuamente se consentem. Agora, por causa dos abusos que todos nós já vimos, pode ser que muitos de vocês, leitores, estejam aplaudindo o raciocínio deste meu colega. Mas espere um pouco. O que então estaríamos dizendo sobre o pecado? E sobre o corpo de Cristo? E sobre o próprio Cristo? Minha questão aqui não é abrir uma discussão sobre disciplina na eclesiástica. Deixemos que alguma outra pessoa escreva um livro sobre isso. Trago essa questão à luz porque o Deus Todo-Poderoso diz que, antes que o procuremos em busca de reavivamento e reversão de nossa triste condição presente, precisamos primeiro nos humilhar, Cana, e estar dispostos a admitir que estávamos espiritualmente fora para comer um lanche. Apesar do que o meu amigo disse, isso significa que devemos estar dispostos a ser conduzidos de volta a Jesus, e este é o ponto da disciplina. Não se trata de rancor, de vingança ou de dar às pessoas aquilo que elas merecem. O que seria de nós se recebêssemos exatamente aquilo que merecemos? O propósito da disciplina é levar-nos de volta a Deus. Quando nos humilhamos diante de Deus com o coração tenro, reconhecemos que nos desviamos, estendemos a mão em busca do perdão e nos submetemos à sua amorosa disciplina, que se destina a reparar e restaurar o nosso danificado relacionamento. A menos que se faça isso, uma atitude de humildade demonstrada, falharão todos os outros esforços em busca de melhora espiritual. E essa seria realmente uma situação lamentável. Estar em aberta rebelião contra Deus por um lado e por outro lado estar orando e esperando por sua bênção, eis uma receita para o desespero. Quem está no trono? Você já esteve lá? É claro que sim, eu também já. Gostaríamos que, de certo modo, Deus se mantivesse longe de algumas coisas de nossa vida. Toda vez que aquela questão ou assunto é apresentado por escrito ou no púlpito, nós ficamos tensos, sentimos um aumento de temperatura em nosso pescoço, mordemos os nossos lábios tão apertadamente que eles quase desaparecem e cruzamos os nossos braços à nossa frente. Recusamos ser castigados ou desafiados nesse ponto por qualquer pessoa, nem mesmo por Deus, porque nesse ponto nós ainda somos soberanos. Apesar dessa resistência, ainda esperamos que Deus responda às nossas orações e derrame suas bênçãos sobre nós. É impressionante. Se os reis das nações, chefes de estados, guerreiros, comandantes de exércitos, dobraram os joelhos e se humilharam diante do Senhor,
Então, quem somos nós que não temos direito a nenhum reino terrestre para que nos apeguemos ao trono com tanta tenacidade? Lembre-se, ou Jesus é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. E a todos quantos Ele ama, Ele castiga. Nossa mensagem de reprovação. É essencial que tenhamos humildade por nossos pecados diante de Deus, pois é aqui que começa o reavivamento pessoal. Há, porém, uma mensagem de reprovação que Deus envia à sua estrutura corporativa, que também precisa ser respondida com cana. Já dei um ligeiro toque a essa mensagem no início deste capítulo. Escolhi uma paráfrase contemporânea dessa passagem a fim de podermos ouvi-la com ouvidos novos. Eu conheço por dentro e por fora e encontro pouca coisa que me agrade. Você não é frio, você não é quente. É melhor ser frio ou quente. Você está mofado, você está estagnado. Você me faz sentir vontade de vomitar. Você se gaba, estou rico, estou bem, não necessito de nada, de ninguém. E se esquece de que na realidade você é um mendigo desprezível e cego, esfarrapado e desabrigado. Apocalipse 3, 15, 16, versão de mensagem. A mensagem. Que temos feito com esta mensagem? Temos nos humilhado diante de Deus como fizeram Josias, Acabe, Manassés e Ezequias? Estão nossos corações enternecidos para aceitarmos esta mensagem de reprovação? Está nossa justiça própria, nossa pobreza espiritual, levando-nos a chorar por dentro e estender a mão para receber de Deus o perdão e o remédio prescrito? Aparentemente, não. Oh, como carecemos de um despertamento religioso! Os anjos de Deus estão indo de igreja em igreja, desempenhando o seu dever, e Cristo está à porta de seu coração, batendo e pedindo entrada. No entanto, não tem recebido a devida consideração os meios idealizados por Deus para despertar a igreja para sentir a sua destituição espiritual. A voz da testemunha verdadeira já se fez ouvir em reprovação, mas não tem sido obedecida. Os homens têm escolhido seguir seu próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus, porque o eu não foi crucificado neles. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido, nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, senão rejeitado por completo. Não podemos, como um povo, esperar as bênçãos do reavivamento se recusarmos, humilhar-nos, inclinados em submissão diante do testemunho da testemunha verdadeira. E aquilo que a igreja necessita fazer como um todo, eu preciso fazer primeiro, como um indivíduo diante de Deus. Eu preciso ser sincero com Deus acerca dos tronos que eu ainda ocupo em minha vida. Esta é, sem dúvida, uma questão difícil, mas está bem. Ele já lidou com alguns casos difíceis antes de mim. Além disso, eu me chamo pelo nome dele. Ele está ao meu lado e ao seu lado também. Não terá chegado a hora de ficarmos inteiramente ao lado dele?